Eu vou dar os recados bem rápido, porque deu um probleminha lá nas imagens. Amanhã nós teremos ceia, tanto pela manhã como à tarde, nós teremos a ceia do Senhor. Outra coisa, pessoal, na próxima semana nós teremos um espetáculo de arte, e tá demais, convide alguém, chame as pessoas, vai ser no sábado e também no domingo. E o que nós vamos pedir para vocês? Pastor, tem ingresso? Não tem, pessoal. Mas nós queríamos pedir para você, quem puder trazer um alimento não perecível. Então a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Nós vamos estar colocando na cesta também, abençoando a comunidade terapêutica, né, Marquinhos? Está desafiando aí o pessoal. Vou pedir para a Kimberly fazer um post para nós estarmos divulgando. Então fala para o pessoal, olha, compra, né, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, compra 1 litro de óleo. Talvez você não tem condição de dar 5 quilos, mas divide com alguém, fala, olha, vamos comprar um pacote de arroz, e nós vamos estar aí, então, divulgando. Então, no próximo sábado, o espetáculo de arte, então, traga um alimento não perecível, tá bom, pessoal? E ajuda a divulgar aí na célula, ajuda a divulgar o máximo que você puder, para nós estarmos aí, alcançando o maior número de alimentos, tá bom? Outra coisa, também está chegando aí o acampamento da família. Então convide, talvez você fale assim, olha, meu pai, minha mãe não tem como ir, mas você pode ir. Então tem quarto para solteiro, tem quartos aí, e o lugar lá é muito bom. Nós já tivemos lá várias vezes, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Mas vamos lá, pessoal. Então, no próximo sábado a rede vai ser um espetáculo. Vamos abrir comigo no livro de Salmos. Pega aí, Salmos, capítulo 90. E eu quero meditar com vocês nessa noite. Se você tiver uma caneta, um papel. E essa pregação, ela surgiu de algumas perguntas que eu fiz no meu secreto para com o Senhor. Eu não sei se você já fez alguns questionamentos, algumas perguntas. E um dia, conversando ali no meu secreto com o Senhor, porque tem coisas que só o seu travesseiro e o Senhor escuta. Tenho certeza que tem coisas na sua vida que nem mesmo você conhece, mas aquele que sonda os corações, ele conhece a nossa vida. E aqui no Salmo de número 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Vou repetir: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Pai, nós queremos orar, queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui nesse lugar. Sabemos que essa noite é uma noite de decisão, é uma noite que o Senhor quer falar ao nosso coração. Tira de nós agora todo o cansaço, toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que vem a roubar a palavra do Senhor, mas que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma, produzindo frutos a 30, a 60, a 100 por um. Pessoal, nós vivemos um tempo um pouco louco, não é verdade? Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos coisas do dia para a noite, coisas que nós não esperávamos. Eu falo assim, que nós iremos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, coisas que nós vivemos, que eu jamais pensei viver, queridos. Eu jamais pensei que eu iria experimentar, passar por uma pandemia. Se você prestar atenção, né, os dias tão quentes, vocês podem ver que até mesmo o clima, a natureza. Então nós temos vivido coisas que têm chamado a atenção. Guerras. Depois de uma pandemia, eu pensei, agora o que pode acontecer? Nós vimos ali a Rússia invadindo a Ucrânia. Agora nós vimos ali, né, aquele pessoal invadindo ali Israel, matando aquele número de pessoas, sequestrando pessoas. E na verdade, né, Israel prendeu várias pessoas, mas na verdade são bandidos, são terroristas. Eu não sei se vocês sabem, às vezes eles capturaram ali várias pessoas, famílias, pais de família, mulheres, crianças, e para soltar um desses bandidos, ali em Israel eles têm que soltar mais ou menos uns 150, que são terroristas. Vocês sabiam disso?
soltar, para soltar um pai de família. Por isso eles capturam, sequestram pessoas. Então nós vivemos loucura. Hoje, eu não sei aqui, vocês são mais antenados do que eu. Uma jovem que é uma youtuber, influencer, que é cristã, de 17 anos de idade, ela tem apenas, né, eu vi ela comentando hoje que ela tem apenas 2 a 4 meses de vida, que ela foi diagnosticada com um tipo de câncer, e esse câncer estava comprimindo os pulmões, ela já perdeu parte dos pulmões, e o coração dela, uma jovem de 17 anos, e ela comentando ali, e o Vilela, eu acho que é o Vilela, conversando com ela, falou assim, olha, ela falou assim, olha, eu fui conversar, não tem mais tratamento, o tratamento é muito paliativo, então eu resolvi não fazer mais o tratamento, então eu posso ir embora a qualquer momento. Então eu conversei com a outra médica e falei assim, olha, qual que é a minha perspectiva de vida? Agora você imagina, todos nós que estamos aqui, imagina se você pensar que você só tem 2 meses de vida. E aí ela falou assim, mas eu quero crer que eu tenho 6 meses, porque aí dá tempo de eu me casar. E ela está programando o casamento dela, 17 anos. Se eu não me engano, ela chama Isabel Vilela. É isso? Alguém pode falar isso para mim? Acho que é isso mesmo, Isabel Vilela. Ela falou assim, o que você tem para dizer para as pessoas? Viva, aproveite, respire aquilo que eu não pude respirar. Viva intensamente. Sabe, queridos, o que nós temos de mais precioso hoje é o nosso tempo. Nosso tempo é muito valoroso. Então, o que eu coloquei aqui para nós meditarmos hoje, prepare-se para viver cada estação da sua vida. Eu quero te perguntar qual que é a estação que você está vivendo hoje. Talvez pessoas estão aqui sentadas, estão vivendo a primavera, colhendo frutos, dias bons, né? Está no verão, porque o verão fala de alegria, né? Mas talvez tenha alguém aqui que está vivendo o outono, dias escuros, dias sombrios, dias de dificuldade. Outros talvez estão colhendo aqui o inverno, dias maus, estão passando por momentos difíceis. Mas eu quero te perguntar qual que é a estação do ano que você está vivendo. O que você está passando? Talvez você olhe aqui para mim, talvez você fale assim, você não sabe. Queridos, quantas vezes eu subi aqui para ministrar a palavra, ministrar louvor, mas só eu sabia como estava meu coração aquele dia. E aí uma pergunta que eu fiz para Deus, e às vezes alguns questionamentos, eu fiz alguns questionamentos para Deus. Quando eu chegava em casa, eu já fiz alguns questionamentos, falei assim, Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Alguém que já questionou Deus, ou foi só eu, gente? Já questionou Deus ou não? Por que eu estou passando por isso? Senhor, eu estou fazendo célula, eu estou na igreja, eu prego, eu estou lá cantando, e questionando igual Jó. Sabia que Jó questionou Deus por 16 vezes? Ele falou, Deus, mas por quê? Deus, mas por quê? Porque quando a gente olha a vida de Jó, a gente fala assim, Deus, olha só Jó. A Bíblia fala, olha, quem fala de Jó é o próprio Deus, homem íntegro, reto, justo, homem que se desvia do mal. Aí você fala, olha, ele sobreveio sobre a vida de Jó. Um dia Satanás pediu para peneirar a vida de Jó. E se você prestar atenção, Jó começa a questionar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou passando isso no trabalho? Por que eu estou passando isso na minha família? Por que eu estou passando isso com os meus filhos? Por que eu estou vivendo essa situação angustiante? E um dia eu encontrei uma resposta. Deus não me respondeu. E eu descobri que o próprio Jesus é a resposta. E se Ele é a resposta, quando você tem Ele na sua vida, os seus questionamentos irão embora. Quando você tem Ele, um dia o Senhor falou, eu sou a resposta. Eu demorei para entender isso, para entender que se Ele é a resposta, os nossos questionamentos irão embora, porque a resposta está com você todos os dias. Então eu fico pensando, então, qual que é o tempo, qual que é a estação? E a primeira que eu coloquei, coloca aí o próximo para mim. Coloque a luz de Deus em cada situação da sua vida. Não
importa a estação que você estiver vivendo, não importa o momento que você estiver vivendo, não importa qual que é o momento que você está passando, qual que é a estação, mas o grande segredo é: coloque a luz de Deus. Talvez você está vivendo o caos, e lá no livro do Gênesis, capítulo 1, se tiver como colocar para mim, Michel, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Pode continuar. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Próximo. E disse Deus: haja luz. Por isso, queridos, o grande segredo para a sua vida e para a minha vida, é colocar luz em tudo aquilo que nós formos fazer. Tudo aquilo que você for viver na sua vida, coloca luz. E o grande segredo da vida de Davi, é que Davi, tudo que ele ia fazer na vida dele, a primeira coisa que ele fazia, ele colocava luz. É no livro de 1 Samuel, capítulo 23, olha só, certa vez, os filisteus, 1 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 1, a Bíblia fala que os filisteus vieram contra a cidade de Keila, e quando os filisteus chegaram naquele lugar, diz assim: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saquearam as eiras. Próximo. Consultou Davi ao Senhor. Olha só, Davi fez o quê? Colocou luz. Aprenda a colocar luz no meio da circunstância. E a primeira coisa que Davi fez foi consultar o Senhor. E deixa eu te perguntar: quando você passa uma luta, uma dificuldade, qual que é a sua primeira atitude? Você coloca luz na circunstância. E Davi estava passando, e aqui, queridos, Davi estava passando um momento difícil. E às vezes, quando nós passamos momentos difíceis da vida, nós não queremos fazer nada. Às vezes nós queremos parar e ficar quietinho no nosso canto, porque afinal de contas, eu estou passando por problema, eu estou passando por dificuldade. Eu fico vendo que no momento mais difícil da vida de Jesus, sabe o que ele fez? Ele serviu. Nunca pare de servir. Não importa o que você está vivendo, não importa o momento que você está passando. A Bíblia fala que naquele momento ali de angústia, Jesus, ele foi servir, ele foi lavar os pés dos discípulos. E é engraçado que Jesus tocou uma das partes mais mal cheirosas do ser humano. Tocou os pés. Engraçado, queridos, que quando você chega num lugar, no escritório, alguém já chegou no escritório e viu foto de pés? Você já viu? Alguém já viu? A pessoa tirou foto dos pés e colocou ali no porta-retrato bem bonito. É assim? Não. Geralmente coloca a família e tal. Mas a primeira coisa que Davi fez, ele colocou o quê? Luz. Coloca aí de novo para mim. Deixa lá o mesmo texto, fazendo um favor. 1 Samuel 23. Vou falar que consultou o Davi. E olha só, respondeu o Senhor a Davi: vá e ferirá os filisteus e livrará Keila, livrará essa cidade das mãos dos filisteus. Continua para mim, fazendo um favor. Olha só que interessante. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo. E é engraçado, queridos, que nós temos medo. Mesmo quando nós buscamos ao Senhor, confiamos nele, nós somos humanos. E aqui diz então o seguinte, olha só: porém os homens disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo aquele contra as tropas dos filisteus. Próximo. Então Davi tornou a consultar. Davi buscou luz novamente. Respondeu: dispõe, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos, Davi. Próximo. Partiu Davi com seus homens e pelejou contra os filisteus, levou todo o gado, fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores daquela cidade. Mas porque Davi pôs o quê? Luz. Agora continua para mim. Sucedeu que quando Abitar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal nas mãos. Foi anunciada a Saul. Olha, Saul estava tentando prender Davi. Saul, deixa eu só te falar uma coisa. Davi livrou o povo. Davi podia ter ficado lá na caverna, falar assim: não vou mexer com isso. Eu estou aqui, afinal de contas, eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo aqui mal falado nessa cidade. Mas Davi, ele resolveu descer, porque Deus jogou o quê? Luz. E aqui foi anunciado, tinha ido aquele e disse: Saul,
Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolho. Agora Saul não jogou luz. Qual foi a diferença de Davi com Saul? Aqui não fala que Saul consultou a Deus. E o grande erro de Saul foi não ter jogado luz sobre a vida dele. Aqui fala só, olha, o Senhor entregou. E quando Davi ficou sabendo que Saul estava vindo contra ele, olha só o que então ele fez. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila e cercassem a Davi e seus homens. Verso 9. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar: trazei aqui a estola sacerdotal. 10. Orou Davi ao Senhor novamente. O que Davi fez aqui? Só nesse texto, qual que era o grande segredo da vida de Davi? Porque ele sempre buscou a luz. Sabe, queridos, o grande segredo é nós sempre jogarmos a luz do Senhor, não importa a circunstância. Então aqui, quando ele vem buscar, então fala que ele para, ele busca. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Imagine se Davi não tivesse feito isso, e se Davi não tivesse aqui buscado a presença do Senhor. O grande problema de Saul é que Saul era um homem que não sabia esperar, e Saul não jogava a luz sobre a vida dele. Eu fico vendo que cada situação, Deus tem um propósito para nós, amém? Quantos creem que Deus é Deus de propósito? Deus é Deus de propósito, mas Deus é Deus de processo. E o grande problema é que nós não sabemos passar pelos processos da vida. E quando nós abortamos processos, olha, nossa vida pode se tornar, sabe o que? Uma catástrofe. Aqui você vai ver que Saul era um homem ali ansioso, era um homem que não sabia esperar. Depois não dá tempo da gente ler, eu coloquei aqui lá no capítulo 13 de 1 Samuel, fala que eles estavam esperando ali o profeta Samuel para vir sacrificar, mas Saul não quis esperar o profeta, ele não podia sacrificar, porque quem tinha que sacrificar era quem? O sacerdote. E o povo estava todo agitado, e Saul, para agradar o povo, o que ele fez? Entrou dentro do templo e fez o que? Um sacrifício. Ele quebrou princípios espirituais. Quando nós não jogamos a luz das nossas atitudes, muitas pessoas quebram princípios espirituais. E nós temos que entender que existem princípios na nossa vida. Amanhã na ceia eu vou falar um pouquinho, sobre o ciclo da honra. A primeira coisa que nós temos que entender é que no ciclo da honra, a criança, ela tem que obedecer. Ela tem que obedecer. E depois ela vai crescendo, depois ela tem que respeitar. Porque o respeito aos mais velhos, respeitar pai e mãe. Depois que vem o respeito, ele casa, mesmo que em silêncio. Sabe o que acontece? Ele passa a admirar o pai e a mãe. Sabe por quê, queridos? Sabe por que a gente passa a admirar? Começa a olhar e pensar assim: como minha mãe dava conta de cuidar da casa, trabalhar fora, fazer comida, ensinar? Como que minha mãe dava conta? Você começa a admirar, mesmo que de forma calada. Como que minha mãe conseguia fazer tudo? Então vem o quê? Vem o quê, gente? O respeito, não, a admiração. Primeiro é o quê? A obediência. Depois o respeito. Depois vem a admiração. Nossa, como que dava conta, cuidava. Mesmo que calado. Eu lembro que quando eu fui morar sozinho, eu bebi água, deixei o copo ali perto do sofá, como eu sempre fiz. Quando eu morava com a minha avó, eu saí, quando eu voltei eu descobri que o copo estava no mesmo lugar. Mas eu pensei: mas espera aí, quando eu morava na casa da minha avó, eu chegava, o copo estava até lavado. Começa a dar valor nas pequenas coisas, você começa a valorizar. Depois, queridos, depois que vem, você admira, depois que você tem os filhos. Por isso que muitos jovens já ouviu das pessoas com mais experiência assim: o dia que você tiver os seus, você vai entender. E aí depois vem o quê? O cuidado. Aí
você passa a cuidar dos seus pais. Porque quando a idade chegar, e quando nós entendemos isso, cuidado, é muito triste quando você vê uma pessoa pegar os pais já idosos, precisando de cuidado, e joga eles em qualquer lugar. Fico vendo, né, minha avó, agora fez 8 meses que ela faleceu, 102 anos, pessoal, 102. A minha tia cuidou dela até o último dia. Esse dia eu cheguei lá em casa, lá na casa da minha avó, e minha tia estava lá, estava sentada na cama, chorando, com saudade da minha avó, saudade de cuidar dela. Ela falou assim, porque eu pude cuidar dela até o último dia. É muito triste quando a gente olha filhos que abandonam os pais. Hoje eu falo, talvez vocês não conheceram a minha história, mas a minha mãe deu muito trabalho, mas muito trabalho, pessoal, muito. Mas aquilo que nós podíamos fazer, nós fizemos. Tinha dia que eu tinha que sair daqui de Araguari, 4 horas da manhã, ir para Uberlândia, pegar ela, levar ela. Ela morava do outro lado, na saída do Prado, eu tinha que levar na outra saída, indo para Ituiutaba. Eu tinha que sair daqui quase 5 horas da manhã para chegar lá, para ela começar a fazer o tratamento 8 horas da manhã. Aí eu vim embora para trabalhar. A hora que dava 4 horas, eu tinha que sair correndo para buscar ela, para levar lá na casa dela. Eu tinha que vir embora, eu tinha que chegar aqui e tal, ir para a cela. E um dia eu peguei um trânsito que estava naquela multiplicando a rodovia ali e tal, a duplicação, duplicando. E aí eu cheguei, era 8h05. O pessoal estava na porta da cela e falou assim, é atrasado, hein, pastor? Eu falei assim, olha, pessoal, não deu tempo de eu comprar o lanche. E a pessoa falou assim, mas como assim você não comprou o lanche hoje? Eu olhei. Sabe o que eu respondi? Me perdoa, meus irmãos, mas hoje não deu tempo. Hoje eu conto, hoje ele sabe, porque hoje eu falo. Mas ninguém sabe o que o outro está atravessando, qual que é a estação que está passando. E nunca transferi para ninguém, porque a guerra era minha, a batalha é minha. Então eu fico pensando, né? Quando, amanhã nós vamos falar sobre isso, quando Jesus ele olha ali para João, que estava perto da cruz, e fala assim, mulher, eis aí o teu filho. Cuidado dele com Maria. Mesmo na cruz ele se preocupou com a dor do outro. E aí, mas eu fiquei perguntando hoje, a hora que eu estava fazendo a palavra de manhã, perguntando, mas Maria não tinha outros filhos? João não era filho dela? Ele olha e fala assim, Maria, eis aí o teu filho, era João. Mas Jesus era o primogênito, porque Maria depois teve outros filhos. Mas esses irmãos de Jesus não acreditavam nele. Mas João cuidou dela até o último dia. João pegou ela e levou ela para casa. E cuidou dela até o último dia. Porque ele entendeu o que Jesus estava falando. Então eu fico pensando, nossa, primeira coisa, coloque a luz. Quando você for tomar uma decisão, coloque a luz naquilo que você for fazer. Saul, ele não colocou. Saul, ele foi um homem, sabe o que ele fez? Precipitado, impulsivo, não sabia esperar, ansioso, porque se ele soubesse esperar, sabe, queridos, aprenda a esperar, porque até o não é para nos proteger. Uma coisa que eu aprendi, quando seu pai, sua mãe fala não para você, tem o mesmo peso do sim, porque eles querem guardar a sua vida. Quando o pai fala assim não, porque é para guardar você, guardar a sua vida, guardar a sua história. Quando eu fico vendo, tem uma autora, ela é holandesa, ela chama Corrie ten Boom. Alguém conhece a história dela ou não? Corrie ten Boom. Ela nasceu em 1892, uma escritora, e ela junto com a sua família, depois procura saber a história dela, é muito bonita a história dela. Ela junto com a sua família, eles escondiam ali os judeus, e ajudou a salvar muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E por causa disso, eles foram levados aos campos de concentração. Agora você imagine, um dia ela foi chamada para dar uma palestra, agora eu não sei em qual país, e ela subiu,
E o título da palavra dela era sobre perdão, perdoar. E ela fala assim: perdão é uma decisão. Não, perdoar é uma decisão, não é um sentimento. E ela foi, palestrou tal, contou a história dela ali na Segunda Guerra Mundial. A hora que terminou, eles vieram, um homem levanta lá no meio, e quando aquele homem levanta, que ela termina, que ela olhou para aquele homem, ela conheceu ele. Ele era um dos soldados que a maltratou e a machucou junto com a sua família. E quando aquele homem veio na direção dela, ela começou a reviver, alguns gatilhos surgiram dentro dela, assim, você imagina. E ela lembrava daquele homem nos campos de concentração, toda a atrocidade que ele fez com ela, com a sua família, com a sua irmã. E naquele dia ela tinha dito que perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E aquele homem chegou até ela e falou assim: olha, você realmente acredita então que eu posso ser perdoado? E dentro dela ficou aquele misto de coisas dentro do coração dela. O que aconteceu com aquela mulher? Então, queridos, um dia nós falamos, outro dia nós temos que viver aquilo que nós falamos. Então, primeira coisa, coloque a cada situação da sua vida a luz. Deixe com que a luz de Cristo brote dentro de você. Deixe com que essa luz saia, né? Então Saul faltou o quê? Faltou luz. Quando eu olho a história de Daniel, quando você olha Daniel capítulo 1, Daniel, ele aprende a jogar a luz. Quando ele foi levado para a Babilônia, com apenas ali, talvez 16, 17 anos, quando ele chega, ele fala assim: e determinou Daniel a não se contaminar. O que é isso? Uma luz dentro do coração. Quando você joga, quando no capítulo 6 do livro de Daniel, quando ele foi jogado porque ele estava orando dentro da cova dos leões, e o que aconteceu? Ali dentro da cova eles estavam esperando a morte, mas Deus providenciou o anjo, amém? Porque fala que aquele homem chegou e falou assim: eu vejo que o quarto homem parece como filho dos deuses. Segunda coisa que eu coloquei para nós meditar: peça a Deus para dar discernimento. Aprenda a discernir, sabe, aprenda a discernir todas as coisas. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 6 e 8, disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E haja o que? Separação. Fez, pois, Deus os firmamentos e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim o fez, e chamou Deus os firmamentos de céu. E houve tarde e manhã. Aprenda a discernir as coisas. Um discernimento na vida. Aparentemente nem tudo aquilo que fala de Deus é de Deus. Não, pastor. E nem toda porta que se abre, queridos, quer dizer que é do Senhor. E tem portas que Deus vai fechar. Então, quando nós aprendemos a discernir as coisas, eu fico vendo ali no livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas, eles estavam ali andando e veio uma jovem atrás, dizendo: olha, verdadeiramente vocês são homens de Deus, papapá. Paulo olhou para trás e falou assim: eu te repreendo, Satanás. E sabe o que aconteceu? Aquela jovem que tinha um espírito de adivinho, Paulo teve o que? Discernimento. Aprenda a discernir as coisas. E naquela hora ali ele foi jogado no cárcere, e por volta da meia-noite, na hora mais escura, houve um terremoto. O carcereiro ali, achando que eles haviam fugido, pegou uma espada para suicidar. Paulo falou assim: não faça isso. E aí a Bíblia fala assim: e houve uma luz naquele lugar, e aquele homem teve discernimento. Então você vai ver, coloca aí para mim o versículo, Atos 16, versículo, só pegar aqui, 28, olha só que interessante. Atos 16, mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. O próximo. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, o que ele pediu, gente? Uma luz. E quando ele jogou essa luz para dentro do coração dele, ele teve o que? Discernimento. Aprender a discernir todas as coisas, querido. E Deus vai te livrar de várias coisas. Aprenda a discernir todas as coisas. Queridos, tinha um rapaz que ele era agente penitenciário.
penitenciário, que ele era da célula. E aí teve um dia que ele me ligou e falou assim: Eltinho, amanhã eu não vou na célula porque amanhã eu estou de plantão, amanhã eu não vou. Ah, então tá, o Senhor te abençoe e tal. E era na quinta-feira, de repente ele chegou. Eu falei: uai, mas você não ia trabalhar hoje? Ele falou assim: eu não sei quando foi agora à tarde, eu tenho um enjoo e tal, mas me deu um mal-estar e algo falou assim para mim: não vai trabalhar hoje. E ele não foi, pessoal. E ele foi para a célula. E naquele dia aconteceu algo muito grande. É isso mesmo que você está pensando. Só de ver os olhos da Cíntia eu sei o que ela pensou. Eu discerni. Mas o que acontece, pessoal? Aconteceu algo. E no outro dia ele me ligou e falou assim: imagina se eu tivesse ido trabalhar nesse dia. Então, uma coisa, às vezes Deus vai colocar um discernimento para você. Lugares que você deve ir, lugar que você não deve ir. Lugar que Deus vai te livrar, queridos. Lugar que Deus vai falar assim para você: não entra. Então, quando você tem um discernimento das coisas, que fala separação de todas as coisas. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Para nós já caminharmos para o final. Tenha planos específicos para cada área da sua vida. Você tem planos específicos? Você fez projeto para esse ano, queridos? Você fez algum projeto para esse ano? Eu estava aqui, cheguei lá em casa e tal. A Bruna está descansando, que amanhã ela vai trabalhar 12 horas. E a barriga dela está bem grande. Aí ela virou e falou assim: amor, acabei de arrumar a mala do bebê. Eu falei assim: nossa, nem nasceu, você já vai mandar embora. Larga de ser bobo. Eu falei assim: ainda tem tempo, né? A mulher, a Bruna, não sei se todas as mulheres, mas a Bruna, vai acontecer algo daqui 3 meses, ela já está programando agora. E eu tenho que aprender, pessoal. Porque o homem procrastina as coisas. A gente sempre deixa para depois. E pra vocês terem ideia, o berço ainda não tinha comprado o berço. Não, nós tinha até comprado, mas deu tudo errado. E aí, deu tudo errado, gente. Tudo. E aí, nós precisávamos comprar um berço urgente. E ela, no começo da semana, falou assim: amor, nós precisamos comprar o berço. E uma pessoa abençoou, falou assim: pode ir lá comprar que eu vou dar o berço para vocês. Aí ela falou assim: essa semana nós temos uma reunião de pastores, a semana toda. Eu falei: não, depois nós vemos isso. Aí eu já dei uma olhada e falei assim. Ela não falou nada, mas só de olhar. Ô Pimenta, só de olhar para a esposa, você já conhece ela ou não? Hein? Marco Aurélio, conhece ou não? Daniel, só do jeito que ela te olha, você conhece ou não? A gente convive muito. Hã? O que você acha, Adriano? O jeito que a Michelinha. Hã? Josiel, o jeito que ela olha, até o jeito que fala bom dia. Mas não é só isso não, pessoal. Quando a gente convive muito com as pessoas, a gente já sabe. Só de eu chegar aqui, olhar para o rosto assim, eu já sei. Se ela está nervosa, se ela está braba, se ela está com fome, se ela está enfrentando uma guerra, porque a gente convive com as pessoas. A Luciana, até o jeito que ela fala assim, que ela chama assim: oi, Eltinho. Até o oi, Eltinho dela eu sei, se ela está bem ou não. O oi, Eltinho já fala assim: hoje deixa eu afastar, que o trem está feio. Conhece ou não conhece quando a gente convive muito perto? Conhece, gente, a gente conhece. E aí eu virei para ela e falei: não, pode deixar, amanhã nós vamos lá comprar esse berço. E fomos comprar o berço, gente. Vamos lá comprar o berço. Eu falei: senta aqui no carro, vamos lá comprar esse berço. Ela: já abriu um sorriso. Só contar um negócio para vocês. No casamento, a Bruna mandou fazer os convites e tal. E eu falei: depois eu entrego. Depois eu entrego. Não faz isso não, gente. Mas eu fiz. E aí, ela já estava entregando os convites da parte dela. Eu falei: depois eu entrego. Aí um dia eu acordei e falei assim: hoje eu vou entregar esses convites. Vai ser rapidinho. Vocês acham que é rapidinho? Peguei os convites e tal, pus no carro e fui entregar os convites. No primeiro lugar que eu parei, eu falei: cadê os convites? E esqueci de pegar os convites. Saí, fui na academia e tal. Não, fui na academia primeiro. Quando eu saí da academia, eu falei assim: agora eu vou pegar os convites. Quando eu abri o carro, eu falei assim: mas cadê os convites? Eu pus os convites aqui, ué.
cadê os convites? Eu esqueci lá em casa, vou voltar para buscar. Na hora que eu voltei, que eu virei na rua lá de casa, que eu olhei, mas tinha tanto convite espalhado na rua, tanto, mas tanto. O que aconteceu? A hora que eu fui sair de casa, eu deixei os convites em cima do carro. E aí a hora que eu cheguei, a vizinha estava com uma pá e com a vassoura que ia pegar o lixo que estava jogado na rua. Eu falei, não moça, pelo amor de Deus, os meus convites, é os convites do meu casamento. Ela, mentira. Diz que é os convites do seu casamento, muita gente recebeu com o rastro do carro, assim, ó. Eu falei, gente, isso aqui é detalhe, isso aqui é detalhe, isso aqui é detalhe. E aí eu chegava e falava assim, você não repara não, tá aqui, ó, essa faixa aqui preta que tá passando aqui, ó, é o detalhe, isso que eu pedi para fazer. Aí, bom, entreguei bastante, passou uns 3 dias, eu queria assim, a gente chegou assim, Bruno, você não sabe o que aconteceu com esse convite? Ela o quê? Eu falei assim, deixei em cima do carro, caiu tudo lá na rua, e os carros passam por cima. Ela, não, você tá brincando, né? Não, tô falando sério. E aí, assim, né, você tem que tentar amenizar as coisas. E aí? Eu entreguei esse mês. E acabou que muita gente ficou sem convite. E até esqueci de convidar. Mas só tirando isso, pessoal, aprenda aqui, ó, a ter planos específicos. Eu coloquei aqui, né? Faça planos e coloque prazo. Aprenda a colocar prazo. Até julho algo vai acontecer. Segunda coisa, transforme seus objetivos em pequenas metas diárias. Qual que é a sua meta diária? Outra coisa, invista no seu crescimento, desenvolvimento, inclua rotina saudável, pratique algumas coisas, né? Qualidade, sabe, algumas mudanças a partir de hoje, práticas saudáveis, metas pequenas para que você possa alcançar. Então aqui, ó, tenha planos específicos para cada área. Olha só, Gênesis 1, 9 ao 11, coloca aí para nós. Diz também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim o fez. A porção seca chamou Deus terra. Está vendo? Cada área foi dando nome. Aprenda a dar nome às áreas da sua vida. Começa a fazer separação, coisas objetivas. E para terminar agora, coloca o próximo slide, fazendo um favor. Prepare-se para viver cada estação, persevere no propósito, amém? Quantos querem perseverar no propósito de Deus? Deus tem um propósito para a sua vida e um propósito para a minha vida. Deus é um Deus de propósitos. Não aborte os propósitos de Deus na sua vida. Aprenda a viver o melhor. Um dia uma pessoa fez uma pergunta, falou assim, pastor, mas será que por que Deus ama mais José do que a Maria? Eu falei assim, porque José, ele não abortou o processo, e José não abriu mão dos princípios espirituais, porque Deus ama os dois da mesma forma, só que um negociou. Quando eu falo José e Maria, não é José e Maria da Bíblia não, tá? Pedro e Sebastião, tá bom? Para ficar mais fácil. Então não negocie princípios nem valores. Hoje eu estava lendo um livro, o pessoal do louvor pode subir, uma história muito interessante. Conta a história de uma jovem que ela sofreu ali um acidente, e nesse acidente ela perdeu o movimento das pernas, e ela estava cansada de ficar na cadeira de roda e de andar de muleta, e a fisioterapia era muito dolorida e tal. E um dia ela falou assim, a partir de hoje eu não vou mais levantar dessa cama, não vou mais andar de muleta, não vou mais ficar nessa cadeira de roda, não quero mais. E aí, um dia o pai dela chegando lá, falou assim, mas você abriu mão da fisioterapia? Você abriu mão, não quero mais. E aí o pai, conversando com ela, ela olhou para o pai dela e falou assim, pai, mas o senhor não me ama do jeito que eu sou? O pai olhou e falou assim, eu te amo do jeito que você é, minha filha. Por isso, eu não quero que você abra mão desse tratamento para a sua vida, por isso que eu te amo. Eu te amo tanto que eu não abro mão do tratamento na sua vida. Sabe, queridos, por isso que Deus olha para mim, para você, e fala, olha, eu te amo tanto, eu não quero te perder para o vício, eu te amo tanto, eu não quero que você fique com
coração machucado. Feche seus olhos. Eu quero te perguntar nessa noite, qual é a estação que você está vivendo? Talvez você tenha vivido dias sombrios, dias de lutas, dias de guerra. Talvez você tenha vivido dias difíceis, talvez sem resposta. Eu quero te dizer que Jesus é a resposta. E quando você entende que Jesus é a resposta, os seus questionamentos vão embora. Senhor, nós louvamos, nós te agradecemos nessa noite. Você pode se colocar de pé, queridos? Talvez você veio aqui nessa noite buscando algumas respostas para a sua vida. Coloque a sua mão sobre o seu coração agora. Comece a orar e colocar a sua vida agora diante do Senhor. Aquele que é a resposta está aqui nesse lugar. Você pode dizer: Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos, e hoje eu descanso à sombra do Senhor. Eu saio desse lugar, Senhor, que o Senhor tire toda preocupação, toda angústia do meu coração, mas que essa noite seja uma noite de resposta, seja uma noite de milagres. Te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Que a luz do Senhor brilhe, que tudo que você for fazer, você coloque a luz do Senhor. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, Cadeias serão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Senhor, que a cada momento que nós formos viver, que a luz do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Queridos, aprenda a jogar a luz do Senhor
em toda decisão que você for tomar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Eu te espero amanhã às 18 horas ou às 9 horas da manhã. O Senhor abençoe vocês. Não vá embora sem dar pelo menos